Se Apocalipse 3:20 fosse só um convite para quem nunca creu, por que Jesus estaria batendo do lado de fora da própria igreja? E se o versículo mais pregado em apelos, na verdade, for o mais ignorado dentro de casa? Hoje você vai entender o sentido real dessa porta, dessa batida, e por que isso muda sua vida ainda nesta semana. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o evangelista Lu Martins, e você está no Palavra Pura. Abre a Bíblia comigo, e abre o coração também. Nós vamos caminhar por Apocalipse capítulo 3, especialmente o versículo 20, mas no fluxo inteiro da carta à igreja em Laodiceia. Porque quando a gente arranca um versículo do contexto, ele vira slogan. Quando a gente devolve o versículo ao contexto, ele vira espada, remédio e pão. E é isso que a palavra faz. Eu quero começar fazendo uma pergunta simples, mas que incomoda. Quando você ouve "Eis que estou à porta e bato", o que vem na sua mente? Uma cena evangelística, Jesus do lado de fora do coração de um incrédulo, pedindo para entrar. E eu não vou negar, como princípio geral, é verdade que Jesus chama pecadores, e ele salva, e ele abre caminho, e ele convida. A Bíblia inteira mostra a iniciativa de Deus buscando o homem. Mas aqui, nesse texto, o alvo imediato não é o mundo lá fora. É a igreja. É gente que canta, que participa, que se chama de povo de Deus, mas que na prática empurrou Cristo para o lado de fora do cotidiano. É por isso que dói. E é por isso que cura. Então eu te peço, fica comigo até o fim. Porque talvez você seja uma dessas pessoas que ama o Senhor de verdade, mas se acostumou com uma fé morna, confortável, sem dependência. E se for você, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te chamar para a mesa. Porque Jesus não bate para humilhar. Jesus bate para restaurar comunhão. Vamos ao texto. Apocalipse capítulos 2 e 3 trazem as 7 cartas às 7 igrejas. Essas cartas são reais, históricas, para igrejas reais na Ásia Menor. E ao mesmo tempo, elas carregam uma mensagem que atravessa séculos, porque o Espírito fala às igrejas. E a carta a Laodiceia está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. A nossa frase famosa está no meio desse confronto amoroso. E deixa eu te dar o cenário. Laodiceia era uma cidade conhecida por 3 coisas principais. Primeiro, riqueza e comércio. Era um centro bancário. Segundo, indústria têxtil, especialmente uma lã escura muito valorizada. Terceiro, um colírio famoso, um pó medicinal para os olhos. E ainda tem uma quarta coisa, que não era motivo de orgulho, mas era realidade: a água. Laodiceia não tinha uma fonte de água própria e boa. Ela recebia a água por aquedutos. E essa água chegava, morna. Nem fria e refrescante como a água de certas cidades, nem quente e terapêutica como águas termais. Morna. Sem gosto, sem utilidade, às vezes até nauseante. Agora pensa comigo, quando Jesus usa a imagem de morno, ele não escolheu uma palavra aleatória. Ele pegou algo que Laodiceia conhecia na pele e na boca. Vocês sabem como é água morna. É assim que vocês estão. A Bíblia é viva, concreta, ela pega o cotidiano e revela o coração. E agora eu vou ler com você, em palavras, o coração do diagnóstico. Jesus diz, em Apocalipse capítulo 3, que eles não eram frios nem quentes. E ele diz, em Apocalipse 3,17, algo que precisa ser ouvido com tremor. Dizes, rico estou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E aqui está o problema central: autossuficiência. Não é que eles não tinham religião. Eles tinham. O problema é que eles tinham uma vida onde Jesus não era necessário. Eu vou te perguntar de um jeito direto: você precisa de Jesus de verdade, no seu dia a dia? Ou Jesus virou uma ideia que você respeita, uma música que você gosta, um culto que você frequenta, mas não a pessoa de quem você depende? Porque Laodiceia achava que estava bem. E o mais perigoso da mornidão é isso: ela não grita. Ela sussurra. Ela diz, está tudo certo, você já faz o básico. Só que o básico sem Cristo vira vazio.
E Jesus continua, ainda em Apocalipse 3,17, revelando a realidade espiritual deles. E não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui não é Jesus fazendo bullying com a igreja. Aqui é o médico revelando o diagnóstico que o paciente não quer ouvir. Porque tem gente que está sorrindo no culto, mas está miserável por dentro. Tem gente que está bem no Instagram, mas está pobre de comunhão. Tem gente que sabe cantar, mas está cega para o próprio pecado. Tem gente que veste a roupa certa, mas está nua diante de Deus, sem a cobertura que só Cristo dá. E o amor de Jesus é tão real que ele não passa pano. Agora repara numa coisa que muda o rumo da carta. Jesus não termina no diagnóstico. Ele oferece conselho. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, ele diz: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para que unjas os olhos, a fim de que vejas. Você percebe a genialidade pastoral do Senhor aqui? Laodiceia se orgulhava de ouro. Jesus diz: compra de mim o ouro verdadeiro. Laodiceia se orgulhava de roupa. Jesus diz: vem buscar em mim vestiduras brancas. Laodiceia se orgulhava do colírio. Jesus diz: eu tenho colírio que abre os seus olhos. Ou seja, o que eles achavam que possuíam, eles só tinham de verdade em Cristo. Isso aqui é tremendo para nós hoje. Porque o nosso século também tem seus orgulhos. A gente se orgulha de diploma, de experiência, de cargo, de reputação, de conhecimento bíblico, de tempo de igreja, de posição. E Jesus olha para uma igreja que se acha rica e diz: sem mim, você é pobre. Não é humilhação, é libertação. Porque quando você para de fingir riqueza, você finalmente pode receber. E então vem uma frase que muita gente lê com medo, mas que deveria ler com esperança. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Presta atenção, disciplina é um idioma do amor de Deus. Não é o ódio de Deus. Não é rejeição. Disciplina é Deus dizendo: você é meu, então eu não vou te deixar se destruir. E aqui eu preciso falar com alguém que está apanhando da vida e achando que Deus te abandonou. Pode ser que você esteja colhendo consequências de escolhas ruins. Pode ser que você esteja vivendo um aperto que te expõe. A pergunta não é só: por que isso está acontecendo? A pergunta é: o que Deus está me chamando a enxergar? Porque às vezes, a disciplina é o bisturi que salva, não a faca que mata. Agora chegamos ao versículo famoso. E eu quero que você o ouça como se fosse a primeira vez. Não como um quadro decorativo na parede, mas como a voz do Senhor ressuscitado falando com a igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aqui está a cena. Cristo do lado de fora, a igreja do lado de dentro, e a comunhão interrompida não por falta de poder em Jesus, mas por excesso de autoconfiança no povo. Agora vamos destrinchar isso com reverência e clareza. Primeiro, porta. Muita gente pensa imediatamente em porta do céu, como se Jesus estivesse oferecendo a salvação inicial. Mas aqui o cenário é outro, ele está falando com uma igreja. A porta é a porta da convivência, da comunhão, do governo de Cristo na vida da comunidade e na vida do crente. É a porta da sala onde decisões são tomadas. É a porta da agenda. É a porta do dinheiro. É a porta do quarto. É a porta do celular. É a porta da forma como você fala com sua família. É o acesso real, não o discurso. Segundo, bato. Isso revela a iniciativa. Jesus não é passivo diante da nossa frieza. Ele não fica esperando a gente melhorar. Ele chama. Ele confronta. Ele insiste. E aqui tem uma verdade que consola e assusta ao mesmo tempo. Você pode se acostumar com Jesus do lado de fora, mas Jesus não se acostuma com você distante. Ele bate. Terceiro, se alguém ouvir a minha voz.
Em Apocalipse, ouvir nunca é só captar som. Ouvir é responder. Ouvir é se render. Ouvir é obedecer. Por isso que todas as cartas terminam com aquele refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é um ouve aí. É um muda aí. É um chamado à submissão. Quarto, abrir a porta. Isso é pessoal e concreto. Jesus fala com a igreja, mas ele chama-se alguém. Porque uma igreja pode estar morna como sistema, mas uma pessoa pode se arrepender de verdade. E também o contrário, uma igreja pode estar viva, e alguém pode estar trancado por dentro. Abrir a porta é um ato. Não é só sentir. Não é só chorar. Não é só cantar mais alto. É destrancar. É parar de justificar pecado. É abandonar a autossuficiência. É dizer: Jesus, governa aqui. E quinto, cearei com ele. Aqui, meu irmão, minha irmã, a coisa fica linda. Porque Jesus não diz: entrarei e farei uma inspeção. Ele diz: entrarei e cearei. Ceia é mesa. Mesa é aliança. Mesa é relacionamento. Mesa é tempo junto. Mesa é intimidade. Mesa é reconciliação. Ele não quer só um canto da sua casa, ele quer comunhão real. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Como uma igreja consegue colocar Jesus do lado de fora? Não é dizendo não creio. É dizendo eu não preciso. É quando o culto vira performance, e a presença vira detalhe. É quando o ministério vira identidade, e Cristo vira instrumento. É quando a gente tem tanta pressa de fazer para Deus que não tem tempo de estar com Deus. E de repente, a gente está servindo na casa, mas o dono da casa está do lado de fora. Agora, para a gente interpretar corretamente, vamos deixar a Escritura interpretar a Escritura. Porque a Bíblia não se contradiz, ela se ilumina. E quando a gente compara textos, a gente entende melhor. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha a linguagem: morada, habitação, permanência. Isso não é uma visita rápida. É comunhão contínua. Então, quando Apocalipse fala de Jesus entrando e ceando, isso conversa com João, Deus fazendo morada em quem ama e guarda a palavra. Outro texto, Lucas capítulo 12, versículo 36. Jesus fala de servos que esperam o Senhor voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo lhe abram. Aqui a batida também é sinal de vigilância. Um povo que está acordado. Um povo pronto. Então, quando Jesus diz estou à porta e bato, tem um chamado para despertar. Tem um chamado para parar de dormir espiritualmente. E um paralelo poético poderoso está em Cânticos capítulo 5, versículos 2 até 6. A amada diz que o amado bate, ela demora, e quando ela levanta, ele já se foi, e ela sai procurando. A lição ali não é que o amado é cruel. A lição é que negligência faz perder momentos de comunhão. Não porque Deus é instável, mas porque nosso coração pode se endurecer. E isso é sério. E quando a gente lê eu repreendo e disciplino a quantos amo, Hebreus capítulo 12, versículos 5 até 11, vira uma lente claríssima. Ali a palavra diz que o Senhor disciplina quem ama, e que disciplina é prova de filiação. Ou seja, se Deus te corrige, não é porque Ele quer te expulsar, é porque Ele te adotou. Filho recebe disciplina. Estranho recebe indiferença. E Paulo também fala disso em 1ª carta aos Coríntios capítulo 11, versículos 28 até 32, quando ele diz que quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então a correção dentro da igreja é graça. Deus está nos chamando de volta antes que a gente se perca na estrada. Isso é misericórdia. E quando pensamos em comunhão e frutificação, João capítulo 15, versículos 1 até 5, também acende uma luz.
Permanecei em mim, diz Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Laodiceia é o retrato de gente tentando fazer algo com nome cristão, mas sem permanência real. A consequência: mornidão, aparência de vida, falta de fruto. Porque fruto nasce de permanência. E olha que forte, Efésios capítulo 2, versículos 19 até 22, diz que a igreja é a habitação de Deus no Espírito. Então o escândalo de Apocalipse 3:20 é exatamente esse: Cristo do lado de fora da casa que deveria ser dele. E isso não se resolve com mais evento, mais show, mais slogan. Se resolve com arrependimento e reentronização. E eu não posso deixar de mencionar Gênesis capítulo 3, versículos 8 até 10. Depois do pecado, Adão se esconde. E Deus vem ao jardim e pergunta: onde estás? Deus toma a iniciativa. Ele busca. Ele chama. Isso ecoa aqui: Jesus bate. A graça sempre dá o primeiro passo. Agora, com tudo isso, deixa eu te dar um alerta pastoral. Apocalipse 3:20 pode, sim, ser aplicado evangelisticamente como um princípio. Cristo chama e convida. Mas se a gente usa esse texto apenas para os de fora, a gente perde o alvo principal, os de dentro. A igreja morna. O crente religioso. O coração que se acostumou. E é justamente esse coração que mais precisa ouvir a batida. E entende uma coisa: ler com fidelidade não diminui evangelismo. Pelo contrário. Uma igreja com Cristo no centro evangeliza com vida e verdade. Uma igreja morna evangeliza com propaganda, mas sem poder. E o mundo percebe. Agora vamos trazer isso para a nossa vida aqui no Brasil, hoje. Porque alguém pode dizer: Lu, isso foi Laodiceia, uma cidade antiga. Sim. Mas o coração humano não mudou. As tentações mudaram de roupa, mas são as mesmas. O diagnóstico moderno de Laodiceia é assustadoramente atual. Primeiro, autossuficiência cristã. É aquele espírito que diz: eu já sei. Eu já ouvi isso. Eu já sou da igreja há anos. Eu já sirvo. Eu já faço. Só que fazer não é o mesmo que permanecer. Servir não é o mesmo que depender. Me responde com sinceridade: quando foi a última vez que você orou porque não tinha outra saída? Não uma oração bonita, não uma oração de costume, mas aquela oração que só sai quando a alma reconhece: sente, eu não consigo. A autossuficiência é uma anestesia espiritual. Ela tira a dor, e tira a vida junto. Ela te deixa morno. Segundo, mornidão como conforto. Fé sem risco. Sem confissão. Sem renúncia. Cristo cabe na agenda, mas não governa a agenda. A pessoa diz: Deus é primeiro, mas o calendário diz outra coisa. E eu não falo isso para condenar. Eu falo porque eu também sou tentado a colocar Jesus como parte da rotina, e não como Senhor da rotina. E o Espírito está nos chamando de volta. Terceiro, cegueira espiritual. A gente mede maturidade por aparência. Por cargo. Por microfone. Por conhecimento bíblico acumulado. Por experiência antiga. Mas Deus mede maturidade por arrependimento presente e comunhão viva. O termômetro do céu não é o seu status, é o seu coração rendido. Agora, deixa eu apertar um pouco mais, com amor. Você sabe qual é um sinal claro de mornidão? É quando você ouve a palavra e sempre pensa em outra pessoa. Nossa, fulano precisava ouvir isso. Ciclano tinha que estar aqui. Mas o Espírito está dizendo: se alguém ouvir a minha voz. E esse alguém pode ser você. Hoje. Então vamos para aplicações concretas, porque a Bíblia não foi escrita para virar conteúdo. A Bíblia foi escrita para virar vida. E abrir a porta precisa sair do abstrato. Primeira aplicação: abra a porta em um lugar específico. Não diga apenas: Jesus entra.
Pergunte: Jesus, em que área eu te deixei do lado de fora? E eu vou citar áreas reais, porque vida real é assim: finanças, sexualidade, língua, perdão, consumo de mídia, relacionamentos, ambição, mentiras pequenas, inveja, vícios escondidos, soberba disfarçada de opinião. Qual é o cômodo trancado? Qual é a gaveta que você não quer que Jesus abra? O lugar que você esconde é o lugar que mais precisa de luz. E aqui vai o ponto prático: escolha uma área e tome uma decisão observável hoje. Observável. Algo que dá para ver. Porque abrir a porta não é uma emoção, é um ato. Por exemplo, se a área é finanças, talvez a obediência concreta seja parar de negociar honestidade, acertar uma dívida, ou começar a dizimar com alegria e responsabilidade, ou cortar um gasto que te escraviza. Se é sexualidade, talvez seja encerrar uma conversa, bloquear um contato, buscar aconselhamento, confessar ao cônjuge, abandonar pornografia. Se é língua, talvez seja pedir perdão hoje mesmo por uma palavra dura. A porta abre quando a mão gira a chave. Segunda aplicação: troque performance por mesa. Jesus diz: cearei com ele. Ceia é tempo. Então, separa 15 minutos reais para estar com Cristo. 15 minutos reais, sem celular, sem multitarefa, sem deixa tocando um vídeo e eu vou fazendo outra coisa. 15 minutos de mesa. Um trecho curto do Evangelho de Marcos, por exemplo. Leia devagar. Faça uma oração honesta. Fique em silêncio 1 minuto. Não para provar nada, mas para permanecer. Porque a mornidão cresce onde não existe mesa. Você percebe como isso é diferente de religiosidade? Religiosidade diz: faça mais. Jesus diz: venha cear comigo. Religiosidade diz: mostre serviço. Jesus diz: ouça minha voz. Religiosidade diz: pareça forte. Jesus diz: reconheça que você é pobre sem mim. A mesa mata a performance. Terceira aplicação: arrependimento sem drama e sem desculpa. Tem gente que acha que se arrepender é fazer um teatro emocional. Chorar muito, falar bonito, e depois repetir. E tem gente que se arrepende com desculpa: eu sou assim mesmo. Meu temperamento é forte. Eu tive uma vida difícil. Escuta, Deus se compadece da sua dor, mas Deus não negocia com seu pecado. Arrependimento bíblico é nomear o pecado sem eufemismo e voltar para o caminho. Então diga do jeito certo: não, eu errei, como quem tropeçou. Diga: eu pequei. Não foi sem querer. Diga: eu escolhi. E então diga a parte que a graça torna possível: eu volto. Eu mudo. Eu peço ajuda. Isso é abrir a porta. Quarta aplicação: revise o termômetro da sua fé. Porque Laodiceia estava medindo errado. Eles olhavam para a riqueza e diziam: estamos bem. Mas Jesus olhava para o coração e dizia: vocês estão cegos. Então eu te dou perguntas simples, para você responder com honestidade diante de Deus. Pergunta 1. Minha fé me leva a depender mais de Cristo ou mais de mim? Pergunta 2. Eu tenho ouvido a voz de Jesus na Escritura, ou eu só consumo frases soltas que confirmam o que eu já penso? Pergunta 3. Eu estou obedecendo no secreto? Quando ninguém vê, eu sou o mesmo crente? Pergunta 4. Eu tenho vida de oração ou só oração de emergência? Pergunta 5. Eu tenho comunhão com a igreja como corpo, ou eu sou um consumidor de cultos? Perguntas simples revelam portas fechadas. Quinta aplicação: entenda que a igreja é a casa de Cristo. Esse texto fala com indivíduos, sim, mas também com a comunidade. Então deixa eu falar com você que é líder, cooperador, diácono, presbítero, pastor, ministra louvor, trabalha na mídia, na recepção, na limpeza, em qualquer área. A igreja não é nossa. O culto não é nosso. O ministério não é nosso.
Cristo não pode ser mascote do nosso programa. Ele é o Senhor da casa. E isso muda coisas práticas. Muda o centro do culto, Cristo, não a nossa performance. Muda a forma de servir, com humildade, não com vaidade. Muda a forma de corrigir, com amor, não com fofoca. Muda a ceia do Senhor, com reverência, não como ritual vazio. Muda a pregação, palavra, não entretenimento. Quando Cristo volta para o centro, a igreja volta a ter fogo. Agora, talvez alguém esteja pensando, Lu, isso parece pesado. Parece que eu vou ter que me consertar para Jesus entrar. Não. Presta atenção, o texto diz a quantos amo, repreendo e disciplino. A repreensão vem do amor. E isso muda tudo. Você não abre a porta para merecer a presença. Você abre porque já foi amado. A obediência não compra comunhão, ela responde à comunhão oferecida. A disciplina é Deus te chamando de filho. E isso é evangelho. Porque o evangelho não é Deus te aceita se você melhorar. O evangelho é Deus te amou em Cristo, e por causa desse amor, você pode se arrepender sem medo e voltar para casa. A porta abre para dentro, mas a graça vem de fora. Agora eu quero apertar mais um detalhe do versículo 20. Jesus diz, se alguém ouvir a minha voz. Não diz, se alguém sentir um arrepio. Não diz, se alguém tiver uma experiência mística. Diz, ouvir a minha voz. Onde a voz de Jesus é ouvida de modo seguro e claro. Na palavra. A Bíblia é o lugar onde Jesus fala. Então deixa eu te perguntar, você quer comunhão com Cristo, mas você está evitando a palavra? Você quer sentir Deus, mas você foge do texto que confronta seu pecado? Meu irmão, minha irmã, a voz que chama para a mesa é a voz que chama para o arrependimento. Jesus não bate para ser um amigo decorativo. Ele bate como rei e pastor. E abrir a porta é concordar com o governo dele. Talvez você diga, mas eu não sinto vontade. Bem-vindo à vida real. Nem sempre a vontade vem antes. Muitas vezes, a vontade vem depois da obediência. Você abre a Bíblia sem vontade, e na mesa, Cristo aquece o coração. Você ora sem vontade, e no caminho, Deus te encontra. Você confessa sem vontade, e depois você experimenta a liberdade. A porta abre e o calor volta. Agora, vamos olhar para o perigo da mornidão de um jeito bem franco. Jesus diz que a mornidão é tão inadequada que dá vontade de vomitar. É uma imagem forte. Não é porque Jesus tem nojo de você. É porque mornidão é inútil para o propósito. Água fria refresca. Água quente trata. Água morna não faz nenhum dos dois. Uma fé morna não consola o aflito e não confronta o pecado. Ela só ocupa espaço. E eu vou dizer algo que pode doer, a mornidão é confortável para quem a pratica, mas é triste para quem convive. Uma família sofre com o crente morno. Porque ele tem discurso, mas não tem presença. Uma igreja sofre com o líder morno. Porque ele tem agenda, mas não tem lágrimas. Um casamento sofre com o cônjuge morno. Porque ele tem religião, mas não tem arrependimento. Mornidão é uma fé que não aquece ninguém. E como a gente chega nesse ponto? Normalmente, não é de um dia para o outro. É por pequenas portas fechadas. Um pecado alimentado em segredo. Uma mágoa que você se recusa a tratar. Uma prioridade trocada. Um tempo de palavra que você foi adiando. Uma oração que virou formalidade. Uma comunhão que virou aparição. Quando você percebe, Jesus já está do lado de fora da prática. E aqui entra um detalhe de misericórdia, Jesus ainda bate. Isso significa que ainda há oportunidade. Isso significa que não acabou. Isso significa que Deus não desistiu de você. Mas também significa que você precisa responder.
Porque o texto diz: se alguém abrir. A graça chama, e a fé responde. Agora, eu quero te mostrar como isso aponta para Cristo de forma ainda mais profunda. Porque a Bíblia não é sobre moral. A Bíblia é sobre um Salvador. No Evangelho, Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro quando nós nos escondemos. Em Gênesis, o homem se esconde, Deus procura. Nos profetas, o povo se desvia, Deus chama. Nos Evangelhos, o Filho de Deus vem em carne. Ele entra na nossa história. Ele come com pecadores. Ele toca leprosos. Ele perdoa adúlteros arrependidos. Ele restaura gente quebrada. E ele faz isso porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui está o ponto que eu não quero que você perca. Jesus não apenas bate. Jesus foi para a cruz. Ele levou sobre si o pecado que tranca nossa porta. Ele pagou o preço da nossa nudez com a sua própria justiça. Ele comprou as vestes brancas com o seu sangue. Ele abriu o caminho para que Deus habite com o homem. Então a mesa de Apocalipse 3:20 não é prêmio de performance, é fruto da cruz. Quando Jesus diz cearei com ele, isso aponta para a comunhão comprada. Lembra da ceia do Senhor? Este é o meu corpo, dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A mesa sempre foi sinal de aliança. E Jesus é a nossa paz. Ele é quem nos reconcilia. Então, se você está pensando, eu não mereço abrir a porta, eu concordo. Você não merece. Nem eu. Mas a questão nunca foi merecimento. A questão é graça. E é justamente por isso que você pode abrir sem medo, porque quem bate é aquele que já te amou primeiro. E o amor dele não é fraco, é santo. Agora eu quero fazer um convite humilde e direto. Se você é crente e percebe que Cristo tem ficado do lado de fora de áreas importantes, não endureça. Não racionalize. Não se distraia. Não deixe para um dia. Hoje é dia de abrir. Hoje. Talvez você diga, mas como eu abro? Eu vou te dar um caminho simples, bíblico e possível. Primeiro, reconheça. Diga a verdade para Deus. Senhor, eu estou morno. Senhor, eu me achei autossuficiente. Senhor, eu tenho mantido esse cômodo fechado. Segundo, peça o que Jesus mandou você comprar dele. Ouro refinado, fé provada, valor real. Vestiduras brancas, justiça, pureza, cobertura. Colírio, visão espiritual. Diga, Jesus, eu não tenho isso em mim. Eu preciso de ti. Isso é humildade. Terceiro, abra com obediência. Um passo concreto em 24 horas. Um pedido de perdão. Um corte de hábito. Uma confissão. Um compromisso de mesa com Cristo. Uma atitude de reconciliação. A fé verdadeira mexe na agenda. Quarto, sente-se à mesa. Não abra a porta e saia correndo. Fique. Permaneça. Faça da palavra o lugar de encontro. Faça da oração o lugar de dependência. Faça da comunhão com a igreja o lugar de crescimento. Ceia é relacionamento contínuo. E eu quero falar com quem está ferido pela correção. Talvez você foi confrontado e se sentiu rejeitado. Talvez alguém corrigiu você sem amor, e você confundiu isso com a voz de Deus. Escuta, Jesus corrige com verdade e com amor. Ele não destrói, ele restaura. Ele não expõe para humilhar, ele expõe para curar. A disciplina dele é sinal de filiação. E eu quero falar também com quem está preso na culpa. Lu, eu já fechei tantas portas, eu já errei tanto. Meu irmão, minha irmã, quem bate é o mesmo que perdoa. E quando ele entra, ele não entra para morar na sua vergonha, ele entra para te vestir com graça e te ensinar a viver como filho.
A vergonha diz se esconde. Jesus diz abre. Agora, antes de eu orar com você, eu quero te entregar uma pérola simples para hoje, algo que você pode fazer ainda hoje, não amanhã. Faça assim. Antes de dizer Jesus, entra, pergunte, Jesus, onde eu te deixei do lado de fora? Escreva a resposta em uma frase. Uma frase. E então escolha um ato concreto de obediência relacionado a essa frase. Se a frase for eu te deixei do lado de fora no perdão, o ato é mandar mensagem, marcar conversa, perdoar de coração, pedir perdão, conforme o caso. Se a frase for eu te deixei do lado de fora no celular, o ato é instalar bloqueio, deletar aplicativo, mudar rotina. Se a frase for eu te deixei do lado de fora na palavra, o ato é separar 15 minutos e começar hoje. A mornidão morre quando desculpa vira obediência simples. E deixa eu te dar uma segunda pérola, para você nunca mais usar versículos famosos no automático. Quando um versículo é muito conhecido, volte 2 parágrafos para trás. Leia o contexto. O contexto quase sempre corrige nosso uso automático. E quando a gente corrige o uso, a palavra volta a ter peso. Agora eu vou costurar tudo numa conclusão como deve ser: verdade central, pérola do dia, vislumbre da graça e oração. E eu quero que você participe disso com o coração aberto. A verdade central é esta: Jesus confronta uma igreja autossuficiente e chama crentes mornos a reabrirem espaço para a comunhão real com Ele, porque a disciplina é amor e a mesa é restauração. A pérola do dia é: hoje, identifique uma área específica onde Cristo está do lado de fora e abra a porta com um ato concreto de obediência em até 24 horas. O vislumbre da graça é: Jesus pode pedir que você abra a porta porque Ele mesmo abriu o caminho na cruz. A mesa que Ele oferece foi comprada pelo sangue da nova aliança. Você não está voltando para um Deus distante, você está respondendo ao Deus que te amou primeiro e não desistiu de você. Quem bate é o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Agora, onde você estiver, se puder, feche os olhos por um instante. Vamos orar. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua voz na Tua palavra. Nós confessamos que muitas vezes nos tornamos mornos, autossuficientes, distraídos. Perdoa-nos por te deixar do lado de fora de áreas que pertencem ao Teu governo. Obrigado porque Tu repreendes e disciplinas a quantos amas. Obrigado porque Teu confronto é misericórdia. Hoje nós abrimos a porta. Entra, Senhor. Governa nossa casa, nossa mente, nossos desejos e nossa agenda. Dá-nos ouro refinado, vestes brancas e colírio espiritual. Ensina-nos a permanecer. Traz de volta a alegria da comunhão e o temor do Teu nome. E que a nossa vida seja uma mesa onde o Senhor é honrado todos os dias. Nós pedimos isso em Teu nome, Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a responder de forma bem prática agora mesmo nos comentários. Qual é a área específica em que você percebe que precisa abrir a porta para Cristo? Escreve em uma frase. Não precisa se expor além do necessário, mas seja honesto. Isso vai gerar conversa, oração e ajuda mútua aqui. E se você quer continuar nessa jornada, não pare nesse vídeo. O YouTube vai te mostrar um próximo vídeo aqui na tela. Assista também e permanece na palavra, porque uma decisão hoje pode virar uma vida nova amanhã. Fica mais um pouco na mesa. E se inscreva no Palavra Pura. Não por número, mas por alimento. Aqui a gente abre a escritura com contexto, aplica com coragem e volta sempre para a graça de Cristo. Ative o sininho para não perder os próximos estudos. E compartilha com alguém que precisa ouvir essa batida. Porque Jesus ainda está chamando a sua igreja de volta para casa. Amém.